Queridos, vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 10, versos de 13 a 18. Vamos ler esse texto sagrado das Escrituras Sagradas. Romanos, capítulo 10, versos de 13 a 18. Diz assim as Escrituras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem, nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém. Podem assentar-se. Aqui da igreja eu conheço já há algum tempo o presbítero Everson, amigo, tem nos ajudado. Meus queridos, eu quero nesta noite falar sobre até aos confins do mundo, coisa que faz parte da nossa atualização. Estamos inseridos dentro desse contexto. Nós estamos dentro deste até aos confins do mundo. Aliás, nós vemos essas mesmas palavras em Atos 1, verso 8, até aos confins do mundo. E eu quero nesta noite compartilhar com vocês algo assim a respeito do Evangelho, da Palavra de Deus, algo que é urgentíssimo, que não permite que fiquemos, amados, parados. A Palavra de Deus não nos dá condições de nos isolarmos. A Palavra de Deus é algo que nos move e que nos faz ir em frente, cumprir aquilo que Deus tem posto dentro dos nossos corações. E nesta noite, dentro desse texto, onde eu tiro no último verso o tema dessa palavra que eu trago para os irmãos, até aos confins do mundo. Mas quero me referir a outros textos, além desse verso 18, que traz o tema, também os versos de número 14 e o 17, para extrair algo que Deus possa nos ajudar nesta noite a compreendermos essa urgentíssima vontade de Deus sobre nossas vidas. E eu queria dizer, em primeiro lugar, para vocês, na nossa palavra inicial: e como ouvirão? E aí eu aqui procuro saber de São Paulo, não só de São Paulo cidade, mas São Paulo capital, como também do Brasil, aonde essas palavras chegaram até nós, até nossos corações, estas boas novas da salvação. Amados, reconhecemos hoje a nossa pequenez, reconhecemos que até 1959, a nossa igreja, ela tinha aproximadamente mais de 50% dos evangélicos do Brasil, e hoje nós não temos 1%, reconhecemos hoje a nossa pequenez. Com certeza, paramos no tempo e no espaço, mas ainda há tempo para nós nos envolvermos, para nós nos desdobrarmos, para fazer a vontade soberana do Senhor em nossos corações. Precisamos, amados, fazer com que a palavra de Deus chegue
a este nosso estado de São Paulo e ao Brasil, lugares que são lugares da palavra profética de Deus para todas as nações. E a igreja, ela é a missionária, a responsável pelo anúncio do evangelho a todas as pessoas. Então nós temos que procurar entender o que o Senhor tem para nós, irmãos. Nós que somos aqui de São Paulo, mas também do Brasil. Eu diria porque, amados, precisamos ter uma ação enérgica do evangelho, meus irmãos, para que os eleitos de Deus, eles estejam em São Paulo, estejam em Juazeiro do Norte, no Ceará, estejam em qualquer parte do Brasil, amados, que todos possam se envolver dentro desta missão para entregar a mensagem de Deus aos pecadores, irmãos, a fim de que a nossa pátria mude. Eu estive por 2 vezes na Coreia, inclusive um com o pastor Rosten, e nós nos admiramos, irmãos, como 30% de crentes e pouco mais de 20% dos crentes são presbiterianos. E a nação tem um perfil diferente, e a nação tem uma responsabilidade diferente com a palavra. Então eu fico pensando no meu Brasil, na nossa pátria amada, meus irmãos. Eu quero, em segundo lugar, também, durante esta palavra, falar para todos vocês e para aqueles que nos ouvem, dizer, amados, que o verso 17 fala que a fé vem pela palavra. E foi só o que ouvimos no nosso congresso agora, um pastor que veio de fora e outros do Brasil, que falaram sobre essa palavra profética, que ela vem pela palavra, é a palavra que desperta os que receberam pelo Espírito Santo a fé nos seus corações, e é a palavra que faz crer no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amados, a voz de Deus precisa ter primazia na nossa missão, nos nossos eleitos de Deus. Precisamos deixar que a voz do Evangelho ecoe bem nos corações das pessoas, porque nós estamos dando ouvido a todo tipo de voz, mas não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Precisamos, amados, dar ouvido à voz do Senhor. O Brasil, amados, na época da colônia, ouviu a voz de um jovem pastor, ouviu a voz dos franceses, presbiterianos, calvinistas, dos holandeses que vieram, e depois veio com Simon definitivamente, e que esses servos de Deus trouxeram a voz do Evangelho para nós. Precisamos ouvir, amados, e deixar de ouvir aquilo que não deve nos atrair. O cristão deve ter uma vida comprometida com Deus. Nada do mundo não faz parte da vida cristã. O mundo não nos interessa. Nada. O cristão deve ter uma vida voltada para a palavra de Deus. Amados, a missão de Deus tem como base alcançar os pecadores através da pregação do Senhor Jesus Cristo. É essa a prioridade que devemos dar à palavra do Senhor. Precisamos a igreja precisa dar prioridade à voz do Senhor. A voz do Senhor para o nosso Brasil ouvir a palavra de Deus. O verso de número 18, que também irei vê-lo mais na frente: toda a terra se fez ouvir a sua voz. Amados, nem que anjos venham falar, venham alçar a sua voz, poderemos dar crédito. Eles não lograriam êxito, e se diante da multidão um anjo aparecesse ali para pregar, o povo é quem corria com medo deles. Mas nós precisamos pregar, porque foi a nós que foi dado a voz do Evangelho.
A igreja tem a missão de pregar o Evangelho. Não pode postergar isso por condições nenhuma para frente. Nós temos que agir de forma imediata para pregar o Evangelho. Precisamos alcançar, amados, a nossa pátria, o nosso Brasil. E em primeiro lugar, eu queria destacar o verso de número 14. Mas como ouvirão? Irmãos, não é fácil para a nossa igreja fazer uma avaliação do seu desempenho. Nós conhecemos pelas nossas estatísticas, mas ela não deve nos desanimar se somos um pouco mais no Centro-Sul e pouco menos no Sul e pouco menos ainda no Nordeste, mas isso não deve nos desalentar. Muito pelo contrário, devemos nos animar, irmãos, porque é essa palavra que tem prioridade. É a palavra de Deus que os homens precisam ouvir. E quem detém e quem tem autoridade está habilitada para pregar é a igreja do Senhor Jesus. Sou eu, é você que tem a responsabilidade de anunciar o reino de Deus. Vamos, amados, focalizar esse termo aqui, né? Até aos confins do mundo. Quem faz parte da nossa responsabilidade? Os pecadores da nossa nação, que foram escolhidos por Deus para a salvação e que estão aguardando a direção da igreja escolhida, eleita por Deus, salva, para transmitir as boas novas, para evangelizar essas pessoas. Fomos nós escolhidos por Deus para essa finalidade, e nós não podemos entregar para outros, não podemos passar o bastão da evangelização para nenhum outro setor qualquer. É a igreja que tem essa responsabilidade. Ela não pode deixar de fazer isso. Amados, se nós formos ver bem, precisamos entender que os pecadores só ouvirão se tiver quem pregue, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Amados, a nossa igreja, como as demais que são reconhecidas evangélicas, elas têm a responsabilidade de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus leva o homem a encontrar a salvação. Meus irmãos, mas como mesmo ouvirão? Olha, para os pecadores ouvirem a voz do Evangelho, a nossa igreja precisa mobilizar-se, né? Mobilizar os seus membros, aqueles que professaram a fé, aqueles que fazem parte da igreja. A nossa confissão de fé de Westminster, no artigo 35, que fala sobre o amor de Deus e das missões, no seu item número 2, diz assim: ordena que esta salvação seja anunciada aos homens. Somos ou não somos, irmãos, presbiterianos, que temos uma confissão que nos dá essa garantia, como diz na Bíblia, de pregar o Evangelho para as pessoas? É necessário que possamos assumir essa responsabilidade. Não podemos passar a responsabilidade que Deus nos deu para ninguém. Meus irmãos, no livro de Marcos 16 e 15 diz assim: idem, palavras do Senhor, idem por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E mais na frente diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. E a palavra de Deus, irmão, diz mais para nós no livro de João 14, verso 6, palavra do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o escritor de Lucas, em Atos dos Apóstolos 4:12, diz: do céu à terra não existe outro nome a ser dado pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus.
Precisamos evangelizar, irmãos. A ampulheta do tempo está escoando velozmente. Não passe batido. Eu vi um videoconferência de um grande servo de Deus, Luiz Palau, e aquilo me emocionou. Ele contou a ilustração e disse: preguei numa igreja humilde de um dos bairros da capital da Argentina. E ali trouxe o sermão. Quando terminei de pregar, uma moça me chamou de aproximadamente 20 anos, foi tocada pela palavra do Senhor e disse: o Senhor falou tudo que Deus mandou falar para mim. Eu quero dizer para o Senhor que a partir de agora eu vou evangelizar. Então, passou-se 20 anos, 40 anos tinha aquela mulher, Luiz Palau, um pouco mais velho, e voltou àquela comunidade, àquela mesma igreja. Estava lá aquela mesma senhora agora de 40 anos, e ao ouvir talvez o mesmo sermão, ela foi tocada outra vez, e terminou o culto, chamou num canto o pastor Luiz Palau, e disse para ele: olha, eu já ouvi uma vez, ouvi a segunda, eu fui tocada pela palavra, não evangelizei ninguém nesses 20 anos, mas eu acredito que a partir de agora eu vou evangelizar. E aí o tempo correu. Depois de 20 anos, Luiz Palau já com mais de 80, e aquela mulher com 60 anos de idade. Luiz Palau volta à mesma congregação, pregou talvez o mesmo sermão. Aquela mulher estava lá agora com 60 anos, e terminou o sermão, terminou o culto. Aquela mulher chamou o pastor Luiz Palau e disse: tudo que o senhor falou, Deus mandou para mim. Eu ouvi atentamente. Eu quero dizer para o senhor que 2 vezes atrás eu disse ao senhor que ia evangelizar, mas com certeza, a partir de agora, eu vou evangelizar. E depois de uma semana ela faleceu e não conseguiu evangelizar ninguém. Nós precisamos evangelizar, porque o tempo é fim dos tempos. Até os confins do mundo é o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. E parece que alguém está por aí fazendo prognóstico de que estamos nas últimas horas. Estamos mesmo no fim. Bem, digamos que estejamos, então precisamos pregar o Evangelho. Precisamos evangelizar as pessoas, ter ousadia e deixar que o Espírito Santo nos guie. Eu digo aos missionários que não vão evangelizar no recado de Deus: se preparem em oração, na leitura dos conhecimentos do treinamento, e quando você chegar numa casa, pode dar um branco, e saiba que o Espírito Santo te usará mesmo no branco para você falar através do Espírito Santo e levar as pessoas a crer em Jesus Cristo. Meus queridos, a palavra de Deus é demais, amados. Precisamos evangelizar. A igreja, amados, não deve, não pode postergar essa missão, para que os pecadores ouçam, venham ouvirem o Evangelho, a palavra de Deus. Nós temos, amados, vizinhos, e tantas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Não podemos passar para depois. Eu tenho, como muitos pregadores têm, eu também tenho algumas dificuldades. Há um tempo atrás, minha esposa disse: está morando aqui, vizinho a nós, fulano e tal, mas não liguei bem o nome. E aí, eu conheci a filha dele, mas também não lembrava. E viajando sempre para o sertão, viajando. E aí ela disse: olha, ele adoeceu, vamos visitar, marco hoje, marco amanhã, não consigo ir. Depois de algum tempo, eu estou numa cidade a 30 quilômetros, minha esposa disse: o nosso vizinho faleceu. E aí eu vim naquela noite para ir ao sepultamento. E fui ao velório. Olhei aquelas pessoas de idade assim, não conheci. E aí, depois de alguns dias, de algumas semanas, aliás, saiu estampado no jornal a história daquele homem e as fotos dele do passado e do presente. A do passado, de 25 a 30 anos.
quando eu era presidente do CDL, nós nos reuníamos, ele era meu vizinho de cadeira, e eu evangelizava e falava do amor de Deus para ele. E aí, amados, depois daquele jornal, não consegui dormir. Perdi a oportunidade de visitá-lo. Nós precisamos visitar as pessoas. Precisamos visitar as pessoas, amados, através da visita pessoal, da visita não só onde vivemos, convivemos, mas também nos avanços missionários, onde nós vamos para as cidades para evangelizar, amados, as pessoas. Precisamos evangelizar. Não há como a gente deixar. Como é que eles vão ouvir se nós não falarmos através do Senhor? Se nós não pregarmos a palavra do Senhor, como eles vão ouvir? Meus queridos, em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso 17. A fé vem pela pregação. É exatamente isso que diz o texto sagrado. Na parábola dos talentos, o Senhor Jesus deixou claro que não se deve reter aquilo que é dirigido ao crescimento e ao desenvolvimento da igreja. Não podemos deixar de pregar a palavra. É ela que vai nos levar ao crescimento, ao desenvolvimento. Amados, a igreja não deve reter a pregação do evangelho para os alvos da missão, quer seja em nossa cidade ou em outra cidade, que esteja perto, que esteja longe. Não podemos deixar de evangelizar por motivo nenhum, nem às vezes por motivos próprios de travarmos a palavra em troca de outros assuntos da igreja que nos detêm, muitas vezes para as discussões ou, sei lá, para os debates. Meus irmãos, a nossa igreja hoje tem excessivamente se preocupado com a retaguarda, com a nossa doutrina, nada contra, mas não podemos engessar a igreja sem deixar que avancemos. A nossa filosofia de trabalho é essa: plantamos uma igreja, são 4 anos, 2 anos da cristologia, falar de Jesus, mostrar Jesus, dizer quem é Jesus, quem é a identidade do nosso Salvador, e depois a eclesiologia, a igreja, com seus apetrechos, com suas dificuldades, cheia de pecadores, de pessoas com tantas dificuldades e tantas lutas. Mas o que é a eclesiologia? O que é a igreja? Precisamos saber o que é a igreja. Agora depois pode dar doutrina à vontade, porque quem já sabe quem é Jesus e quem sabe que é a igreja, não deixará a igreja, quanto mais recebendo as nossas doutrinas reformadas e tantas coisas maravilhosas. Mas não podemos colocar o carro na frente dos bois. A igreja precisa pensar nisso. Amado, a igreja, ela dá exaustiva exclusividade aos temas teológicos, e muitas vezes se esquiva de agir, de ir à frente, de ir à vanguarda, ir à frente para pregar o evangelho. Está mapeando. Eu achei bonito o pastor dando testemunho lá no nosso congresso. Nós estamos mapeando a nossa região. Nós queremos alcançar os lugares do meu território. Precisamos chegar a essas pessoas. É importante demais, irmãos, porque isso trata-se da obediência do Senhor. A igreja está obedecendo ao Senhor, que mandou pregar o evangelho aos pecadores, seja lá onde estiverem, para serem alcançados pela palavra da salvação. É isso que a igreja precisa fazer. Amados, mas como alguém poderá conhecer a verdade e abrir o coração? Eu diria, leia a Bíblia, leia Atos 16, uma mulher que ouviu a palavra de Deus, como disse lá o pastor Ival, lá na beira do rio, numa reunião de oração, e quando ela ouviu a palavra da salvação, o coração dela se abriu. Como fez JMC, lá em Monte Carlos, lá na cidade de Montes Claros,
na cidade de Minas Gerais, onde chegou lá um grande servo de Deus, né, chamado Blackford, e falou para ele da verdade de Jesus. E ele era um religioso, um padre, e ele ouviu a palavra de Deus, ouviu o Evangelho e a fé que o Espírito Santo depositou no seu coração, fez aquele homem se dobrar diante da palavra de Deus. É preciso pregar o Evangelho, é pregando o Evangelho que alcançamos as pessoas. Estes exemplos, assim como de Lídia e como de JMC, que ouviram e que neles brotou a fé salvadora, e todos creram em Jesus Cristo. Eu tenho testemunhos, centenas de testemunhos de salvação, da palavra que é pregada lá no sertão, de decisões importantes. Amados, os efeitos da pregação do Evangelho são abençoadores, e por essa razão a igreja não pode deixar de investir na pregação do Evangelho, na palavra de Deus. Você entra no meu escritório, você vê o mapa do Ceará, o mapa do Rio Grande do Norte, as regiões alcançadas e as regiões para alcançar. Então eu tenho um motivo para agradecer, mas muito mais para orar, para pedir e declarar: Senhor, eu quero conquistar a minha terra, os meus conterrâneos, eu quero vê-los dar glória a Deus, eu quero ver dizer que são convertidos porque ouviram a tua palavra. Nós precisamos nos mobilizar, não há como nós ficarmos no status quo da vida cristã, meus irmãos. Há uma atividade intensa da fé que nos move para ir em direção aos pecadores. Meus irmãos, os resultados de uma frente de trabalho do rumo ao sertão em regiões carentes e inóspitas têm sido maravilhosa, e testemunhos os mais fantásticos têm sido dados pela palavra de Deus, irmãos. Nós chegamos na cidade chamada Patu. Foi até uma equipe aqui da igreja Vila Mariana para evangelizar conosco, médico e tudo. Até naquele dia houve um milagre, até milagre de ressurreição. Mas quando nós chegamos ali, que estavam nas ruas mais de 50 pessoas entrando de casa em casa, depois de 2 em 2, lá da Babilônia, que eu chamo, lá da igreja romana, desceu os padres e as freiras, e iam na nossa frente pedindo que as pessoas não nos ouvissem, que as pessoas não abrissem as portas. No local alugado para fazer o templo, tinha lá um caminhão com som, com tudo. Esses homens e mulheres foram em todas as casas dizer: feche as portas para os crentes. E hoje nós temos ali um templo para a glória de Deus. Nós temos pessoas eleitas, salvas, escolhidas, porque ouviram a voz do Evangelho. E por fim, meus irmãos, terceiro e último lugar, toda a terra se fez ouvir a sua voz. O verso 18, que no final é até aos confins do mundo, toda a terra. Deixa eu dizer aqui alguma coisa impactante. Paulo disse aqui nesse verso 18 algo muito interessante para todos nós. Ele disse assim: por toda a terra se faz ouvir a voz da trombeta de Deus, irmãos. E essa voz está sendo ouvida desde que Paulo pregou ali. E preste bem atenção, amados, Marcos 1:14 diz que Jesus Cristo veio pregando o Evangelho do reino de Deus. É a voz, é a trombeta que está tocando, que está anunciando a voz de Jesus, a voz da salvação. É por isso que Paulo disse isso: ao ressoar a voz da trombeta, é a trombeta de Cristo Jesus, que anuncia desde a sua vinda a este mundo, e que deixou para nós, irmãos, um legado de fé, comissionou a igreja do Senhor para fazer o que ele fez e nos ensinou a fazer. Mas Paulo aqui, amados, ele fala
que essa voz, essa trombeta soando há mais de 2000 anos, toda a terra se fez ouvir a sua voz. Toda a terra, meus irmãos, os evangelistas e missionários das nossas igrejas precisam cumprir este compromisso, amados. Sair das quatro paredes de nossos templos, sair de dentro de nós, irmãos, para anunciar a voz do Evangelho. E Paulo fez uma referência à última trombeta, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. E a palavra de Deus, irmão, diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. É a volta dele. Estamos nos últimos tempos, precisamos pregar este evangelho, amados, para que as pessoas ouçam a verdade de Deus em seus corações. Quem tem está habilitada é a igreja. Quem pode evangelizar não é anjo, é homens e mulheres convertidos e transformados pelo poder do novo nascimento, da nova criatura. Precisamos, irmãos, evangelizar. Teria alguns testemunhos, mas é muito longo para contar para vocês. Mas queria dizer mais, olha, presbiterianos paulistas, né, e brasileiros. O evangelho chegou aqui para nós, chegou na nossa terra, né, e já faz muito tempo. O que foi realizado em todo esse tempo, mais de 150 e quase 160 anos de existência, irmãos, não conseguimos chegar aos nossos conterrâneos. Nós temos uma defasagem, um esforço grande, imenso para chegar às pessoas. Precisamos agir, amados. O desempenho da nossa igreja não tem agradado ao Criador, não tem agradado o líder da grande comissão. A igreja não tem atendido e tem deixado o líder da comissão, da grande comissão, Jesus, satisfeito. Precisamos, irmãos, agir enquanto é tempo, porque, amados, se o nosso povo fosse evangelizado, nós temos uma igreja irmã, embora hoje possa falar aqui batisteriano, nós temos uma igreja que está a 4x1 da nossa igreja, e chegamos até primeiros. Nós precisamos nos mobilizar. Não estou aqui dizendo, amado, que nós devemos aceitar, não é, essa alcunha de pequeno, de assim mesmo. Nós precisamos nos mobilizar, porque nós temos joelhos para dobrar, temos voz para clamar ao Senhor. Nós precisamos orar a Deus, precisamos agir, entregar um folheto, depois uma palavra, evangelizar, levar as pessoas a conhecer Jesus. É isso que a gente precisa fazer, irmãos, como crentes, não é? É isso. Precisamos mudar a história do nosso Brasil. Se nós tivéssemos pelo menos 30% de crentes e fosse pelo menos 2/3 presbiterianos, com certeza, e batistas, nós poderíamos estar, não é? O Brasil ser outro, onde poderia haver mais igualdade para o nosso povo, onde coisas, irmãos, escandalosas não têm chegado na Coreia nem em Israel, coisas esvairadas que procuram denegrir o nome do Senhor Jesus e a natureza da criação de Deus, porque nesses países o domínio é a oração, é a fé, é a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou concluindo. Olha bem, estamos vivendo os últimos tempos, disso nós temos certeza, desde que Jesus plantou o reino, o seu reino, estamos aí. Nós que somos bons amilenistas entendemos isso. Estamos vivendo os últimos tempos e a nossa geração precisa arcar com o ônus dos nossos irmãos que se afastaram, esses do primeiro amor,
que João fala à igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, não é? Que diz: tenho, porém, contra ti que abandonou o primeiro amor, que caiu. Irmãos, nós precisamos nos levantar, amados, para evangelizar. Somos eleitos do Senhor. A igreja do Senhor precisa de ação. Nós precisamos agir para atender aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. E eu estou chegando ao fim, amados, e gostaria nesta noite de dizer um pouquinho mais, concluindo. Estamos na reta final do fim dos tempos. Vimos que a primeira trombeta já ressoa, a voz do Evangelho vem sendo ouvida já há muito tempo. Amados, o fim, diz a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, que este Evangelho é um paradigma para a volta de Jesus. Quando todos os lugares o Evangelho tenha chegado, aí são indicações do fim dos tempos. O Evangelho precisa atingir esse alvo, e o Evangelho foi entregue a nós. Precisamos evangelizar. Amados, mesmo com toda a negligência, a profecia, amado, fala que todos terão uma chance. Pois aí eu preciso pregar. Você precisa pregar o Evangelho. A evangelização é o centro. Cada vez, irmãos, que nós pregamos, é o centro da nossa pregação, né? E é ela que vai nos aproximar do fim. Não estamos aqui pregando um evangelismo ou uma volta de Jesus, né? Não estou pós-milenismo, porque é uma coisa vislumbrante assim, de repente converte todo mundo. Ele entregou à igreja, Ele entregou isso a mim e a você que está me ouvindo, a você que está me assistindo pelo YouTube. Jesus entregou isso como um legado para nós anunciarmos. Amados, a evangelização é esse centro. O fim do mundo, irmãos, poderá ser algo maravilhoso, vai ser algo maravilhoso para os eleitos. Até as últimas palavras do Apocalipse que diz: ora, Maranata, vem Jesus. Nós podemos dizer isso: Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós sabemos o que é isso, mas nem isso nós temos dito. Precisamos dizer: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque isso é a nossa grande redenção completa para todo sempre. Mas muitos não, né? Aqueles que ouviram e recusaram, para eles serão a coisa mais triste, não é? Algo amargoso para os seus corações, e eles serão tristes e perdidos para todo sempre. Precisamos pregar o Evangelho, a palavra de Deus ao seu coração. Eu queria, amados, dizer que o Evangelho é algo fantástico e maravilhoso. Vou encerrar com uma ilustração rápida. Tinha várias delas, mas eu falo demais, o tempo escoa rapidamente. Vou dar um testemunho. A cidade de Pereiros, no Ceará. Nós realizamos o avanço missionário, conseguimos o parceiro, iniciamos a igreja. E depois do avanço, um mês depois, eu fui visitar os novos irmãos que se converteram a Jesus, foram alvos da fé e alvo da pregação de Jesus Cristo. E quando eu visitava a cidade, um mês depois, eu disse ao missionário: quero fazer algumas visitas. Agora, eu quero que você veja por aí se fulano de tal é vivo.
porque eu quero conhecê-lo pessoalmente e evangelizá-lo. Esse homem foi um prefeito por várias vezes dessa cidade, mas era conhecido como um pistoleiro, e muitas pessoas... eu só assistia nos jornais, porque ele havia envolvido com pessoas do Rio Grande do Norte e do Ceará, extrema São Miguel, no Rio Grande do Norte, e Pereira, no Ceará. E aí ele ligou para mim e disse: pastor, ele é vivo. Eu digo: arranja alguém influente que conheça ele. Pastor, ele é vivo, mora entre Pereiros e São Miguel. Pois não. Pois acerte com alguém que você conheça. Ligou 2 dias depois, disse: tem um empresário aqui que é amigo dele, feche com ele. E nós então fechamos o compromisso. Um mês depois eu voltei ali, segunda visita, e aí peguei o empresário, peguei meu companheiro de viagem, peguei o missionário local, que hoje é um pastor, e hoje a igreja de Pereira é organizada. A gente foi até a casa daquele homem. Quando nós chegamos ali, ele demorou para sair, uma casa do sertão assim, uma casa grande, né? Era de pessoas de condições, uma calçada muito grande. E aí nós subimos os batentes, esperamos ali, eu, o empresário, o nosso missionário e o meu companheiro de viagem. Demorou alguns instantes, mas saiu aquele homem com 2 capangas na frente e 2 atrás, e exibindo armas. E aí se aproximou de mim e eu recebi ele e disse: o senhor que é fulano? Ele disse: é. Eu sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o Espírito Santo de Deus me enviou aqui para entregar um recado para o senhor. Aí ele disse assim, arrumou logo uns tamboretes, nós sentamos e os capangas dele foram dispensados. E ali eu peguei o folheto, transmiti para ele o recado de Deus, entreguei para ele. E quando eu terminei, o folheto termina com João 14,6. Aí eu disse: seu fulano, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O senhor sabendo qual é o caminho certo, se vai pelo errado? Ele disse: não, o senhor quer assumir um compromisso com Jesus agora? Ele disse: senhor, e logo se ajoelhando. E eu orei por aquele homem. E depois visitei várias vezes. Orei por ele. E a gente foi embora. No meio do caminho, o empresário que ia conosco não deu nenhuma palavra lá, nenhuma palavra na volta, calado. E no meio do caminho até voltar para Pereira, aquele homem disse: seu pastor, ele ia no lugar do passageiro. Eu disse: pois não. Ele disse: eu tenho chance? Eu disse: tem, sim, senhor. O senhor ouviu a mensagem. E aí? E o senhor sabendo que é a verdade? Sabendo qual é o caminho, vai pelo caminho errado. Ele disse: não, eu quero agora mesmo. Abriu a porta, quando eu rodeei o carro, ele estava de joelho. E eu orei por ele. Tornou-se ele a família da igreja. Meus queridos, vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar nesta noite. Quero orar por você que me ouve nas rádios Rumo ao Sertão e Rádio Missões de Vida. E também por você que está me assistindo pelo canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Unida. Eu queria orar não só por vocês, mas também por aqueles que estão aqui. Eu quero, nesta noite, fazer um desafio a você. Você deseja, como cristão, ter uma vida de consagração, de ser alguém ousado e primar pelo exemplo cristão? Eu queria orar com você. Se você deseja obedecer como cristão e perseverar como alguém íntegro e fiel ao Senhor, em se envolver com a obra de Deus, a obra missionária, a obra da evangelização, está disposto? Sim, eu quero fazer isso. Eu quero orar com você. Se você deseja ser um cristão que irá se envolver com a pregação da palavra de Deus e obedecer ao chamado que um dia você ouviu Deus lhe chamando, você deseja que eu ore com você? Eu quero orar com você. E perguntaria mais: você deseja consagrar a sua vida para dedicar mais ao Senhor?
Eu convido você, que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero apenas pedir a Deus que Deus te abençoe. Você é um cristão, não estou convidando ninguém para ser crente. Eu estou convidando um convite da evangelização, um convite da missão. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero interceder por Deus, a Deus por você, e pedir que você, que não distribui folheto, Pastor Rocha, eu quero 100 todo mês. Eu quero visitar uma casa e chegar lá, ler um salmo e orar. Eu quero fazer isso. Eu quero convidar alguém para a minha igreja. Só convidar. Quem prega é o pastor Rocha. Se você deseja isso, vem aqui. Pode ficar aqui na frente. Muito bem. Eu quero interceder a Deus por sua vida. Pode ficar todos juntos aqui. Nós vamos orar agora. Interceder a Deus por suas vidas, para que haja um despertamento à vontade de Deus no seu coração, para que você então se disponha a sair de você mesmo e aí alcançar o tempo de Deus para evangelizar as pessoas. Vamos orar. Feche os seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Deus há de fazer algo grande na sua vida a partir de hoje. Comece por Jerusalém, por sua família. Veja quem ainda não visitei, quem ainda não entreguei um folheto, que eu não falei de Jesus, que eu não levei para a minha igreja. Os seus colegas de trabalho, quem está no seu relacionamento direto e indireto. Diga que você, não diga dessa coisa linda que você está vendo, eu vou para lá porque eu tenho um tempo bonito, mas eu vou para lá porque é uma palavra linda, maravilhosa, uma mensagem de salvação, de vida. Faça isso a partir de hoje. Vamos orar. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa, ó Deus, que enche os nossos corações, Senhor, faça transbordar, Senhor, e que a nossa vida seja algo assim especial para o uso do Teu serviço. Pai, dispõe o Teu povo que aqui está para o Teu serviço, para, ó Deus amado, colocar alguém diante de Ti, Senhor, e que alguém possa abrir seus corações para Ti, Senhor. Ó Deus, que Tu, ó Deus, alcance, Senhor, e que Tu transforme, ó Deus, que Tu leve a Tua igreja, Senhor, a praticar, ó Deus, o que o Senhor Jesus mandou fazer, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus, dá condições, abençoe esse Teu povo, nós Te oramos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.